punham, né, a porta do templo chamada Formosa. Alguém colocava ele ali na porta do templo chamada Formosa, para que pedisse esmola aos que entravam. Parece que isso acontecia diariamente, de uma ou outra maneira, desde a infância desse homem. Mal sabia ele que seria o dia mais importante da sua vida. Foi quando ele andou milagrosamente. Segundo Joséfo, historiador, a porta Formosa era feita de bronze de Corinto, um dos bronze mais caro e excelente da época, que era muito caro e muito excelente, muito puro. E essa porta chamada Formosa, feita de bronze, ela tinha 23 metros de largura por 11 metros de altura. Imagine uma porta com 11 metros de altura e 23 metros de largura. É uma coisa linda, enorme. E alguns historiadores dizem, né, que a maior beleza dessa porta no templo chamada Formosa, o povo batizou como a porta Formosa, porque quando dava o crepúsculo da tarde, né, que o sol ia se pondo, batia raios do sol daquela porta e refletia cores, uma cor avermelhada, bronzeada, e era uma coisa assim magnífica. Essa porta do templo chamada Formosa, ela era uma porta visitada muito pelos turistas. Os turistas iam visitar, todo mundo queria ver, né? Aquela beleza, aquela formosura daquela porta. Uma porta que, com 11 metros de altura e 23 de largura, era uma porta grande, enorme, linda, feita de um bronze especial, né, vindo ali de Corinto. E por isso que era tão linda que deram o nome à porta do templo chamada Formosa. Ali estava um paralítico, e esse homem era paralítico de nascença, e ele ganhou a cura milagrosa. Jesus o fez andar nos dois pés. Ele era paralítico desde a infância. Jesus continua curando câncer, AIDS, lepra, paralítico. Ele continua curando. Eu tive o privilégio de, alguns anos atrás, Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, e eu já vi com os meus olhos que a terra não vai comer, serão arrebatados em o nome de Jesus. Eu, pela misericórdia do Senhor, já vi, pregando a palavra, e Deus me usou para um homem que 14 anos estava com câncer e paralítico na cadeira de rodas. Jesus curou o câncer e fez ele andar. E os irmãos emocionados pegaram a cadeira de rodas e jogaram no meio da rua. Isso já aconteceu, acontece, só é crer. Só é crer. O que está faltando, muitos milagres não estão acontecendo nos dias atuais, porque nós estamos ficando muito incrédulos, estamos ficando materialista, estamos ficando egoísta, estamos ficando orgulhosos, estamos ficando orando menos, lendo pouca Bíblia, congregando pouco. Estamos investindo muito pouquinho no reino dos céus. Estamos mais materialista, mais carnal, mais mundano, e o espírito está enfraquecendo, o espírito está ficando magro, amarelo, pálido. Nós estamos precisando mais de Deus para que possamos
ver paralítico andar novamente. Deus abençoe Mariana. Mariana, Jesus te abençoe. Jesus abençoe aí. Dá um abraço aí no Pedro, seu esposo. Obrigado pelo carinho, Mariana, de estar conectada conosco. Mariana é uma ovelhinha especial, querida e amada por nós. Eu mandei o recado para a pastora Eliene, viu? Ela está sabendo, viu, agradeceu, mandou um beijão para você. Deus te abençoe. Então, nós estamos precisando ver paralíticos andar, ou andarem, né? De todos, o que causou maior agitação foi o cego que Jesus curou em Siloé. Lembra de um cego que Jesus curou no tanque de Siloé? João capítulo 9, que Jesus colocou uma pomada nele chamada cuspilama? Foi. Jesus cuspiu, pegou o cuspe, fez ali uma lama com a terra, cuspiu no chão, fez lama com a terra do cuspe dele, botou no olho do cego. Ela leu isso na Bíblia, né? E mandou ele lavar no tanque de Siloé, que quer dizer o enviado. Chegou lá, o homem lavou os olhos, tirou aquela lama que era saliva de Jesus, mais terra. E aí o homem ficou vendo. Só o Senhor Jesus para fazer isso mesmo. Aí hoje as pessoas querem imitar Jesus. Eu já vi até pregador cuspindo na boca de ovelha. Você nunca viu, não? Olha, no YouTube tem todo tipo de aberrações. Essas coisas foram feitas por Jesus. Nós temos que ter muita cautela, nós temos que ter muita educação, nós temos que ter muita ética, nós temos que ter muita calma. Nós não devemos nos precipitarmos, né? Temos que ter muito cuidado com as ovelhas. Mas eu já vi, eu vi um pregador que chegou para a ovelha e disse: quer ser curado? Disse: quero. Abra a boca. Então, o pregador, aí a ovelha ficou de boca aberta, o pregador cuspiu dentro. Fiquei olhando. Eu acho que esse pentecostalismo que nós conhecemos e vivemos nele, cremos, é um pentecostalismo que o Espírito Santo age, atua, opera milagres e maravilhas, mas tudo dentro de uma cautela, dentro de uma ética, de uma educação, de uma calma, de uma fazer as coisas, né, de uma maneira bem racional, para não, entendeu? Agora, quando a coisa acontece por pura inocência, aí sim, Deus opera. Mas quando acontece por amostramento, por vanglória e por exibição, teatro, Jesus não gosta de teatro. Jesus não gosta de teatro. Quando ele falava, não conte nada para ninguém desse milagre que aconteceu, ele estava falando a verdade. Se bem que aquela informação que ele dava, aí é que o povo contava mesmo, porque o povo ficava muito grato, muito agradecido. O povo ficava maravilhado. O povo ficava cheio de alegria pelo milagre recebido, pela graça alcançada. Mas Jesus não falava aquilo, não era com a intenção de dizer uma coisa para alcançar outro resultado. Já vi pregador dizer que Jesus dizia, não conte para ninguém, que era para a pessoa contar. Jesus não faria isso não. Se ele quisesse que contasse, ele diria, pode contar. Pode contar para você, para todo mundo.
Quando Jesus curou lá o endemoniado gadareno, se eu não estou aqui falho da memória, Jesus disse assim, vai para o... Ele queria seguir Jesus. Aquele endemoniado gadareno queria seguir Jesus. Jesus disse, não, 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 não. Não me sigas. Vai para os teus e conta o que Deus te fez. Como Deus te libertou. Então Jesus mandou contar para seus familiares. E aquele homem verdadeiramente se tornou ali um missionário, um endemoniado gadareno. Jesus autorizou ele contar. Para outras pessoas, Jesus dizia, não, 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 não fala. Fica calado. Ele não estava ali preocupado com propaganda, preocupado com anúncio, preocupado com marketing, preocupado com... Não, Jesus não estava preocupado com isso. Quando ele falava que não era para contar, era para não contar mesmo. Ele não estava dizendo uma coisa querendo outra. Jesus não é disso. Nunca foi disso, nem vai ser. Jesus, o que ele falava é o que era, que ele desejava. Se ele falasse, não conte, não conte. Só que eu já vi pregadores fazendo coisas dentro de igreja que você olha assim e fala, meu Deus, é um absurdo. E serve de escândalo. Serve de escândalo para o povo que não é crente. Agora veja bem, eu sou daquela época muito antiga de Assembleia de Deus. E todo presbítero, na década de 80, início da década de 80, andava com um vidrinho de óleo no bolso da algibeira. Algibeira é aquele relógiozinho de algibeira. Não tem aquelas calças, né, de terno, de linho. Tinha aquele relógio de algibeira, né? Hoje nem o povo nem usa mais, mas ele é lindo, ele é chique. O povo fala que é relógio de velho. Mas toda calça social tinha um bolso aqui na frente, bem pequenininho assim, bolso de algibeira, do relógio de algibeira. Acho que eu estou falando certo. Se eu não estiver falando certo, me corrija aí, coloca o nome aí. O bolsinho de algibeira, acho que é isso mesmo. E ali, todo presbítero, na década de 80, ele era obrigado a andar com o óleo de unção. Ele pegava um vidrinho assim de óleo de unção e botava no bolso da calça. Então, quando o pastor chamava para ele ungir, ele vinha e o pastor dizia o seguinte, com certeza você que é presbítero está com óleo aí, né, irmão? E um dia, era culto de Santa Ceia, o pastor chamou os enfermos para frente, que antigamente, em culto de Santa Ceia, Jesus curava assim, ó. Mas curava mesmo. Estou falando de cura de queda de cabelo, cura desses besterol que tem hoje, não. Estou falando da pessoa chegar lá com um caroço e sair sem. Chegar uma criança com uma dor de dente, babando, igual cachorro doente, e criança não mente, tá? E falar, parou, não tá doendo mais nada. Chegar uma irmã com a mão toda queimada, e na hora que ela baixar a mão, a pele está toda renovada e curada. Então Jesus fazia coisas assim, que tinha momento que a Santa Ceia ia terminar de meia-noite. Me escute. 0h, meia-noite, terminava o culto de Santa Ceia, de tantos milagres que aconteciam. E eu era presbítero nessa época, e eu catei logo o meu óleo aqui, para não levar uma repreensão do anjo da igreja. Aí outro irmão lá falou para mim assim, eu lembrei daquelas virgens, lembra daquelas virgens? As prudentes e as loucas, que faltou óleo para as loucas, e disse, vai comprar, porque o que tem aqui é meu. Na hora, o presbítero me tocou assim, o pastor chamando o povo, quem tiver doente, venha para frente. O irmão me tocou assim e falou,
Ele era presbítero também, falou assim, você trouxe o seu óleo? Eu digo, trouxe. Se me empresta aí, eu digo, rapaz, como é que eu vou te emprestar? Se tu vai ungir lá do outro lado e eu vou ungir aqui, o que eu trouxe aqui é o meu. Aí ele ficou assim, disse, eita, e agora? Eu esqueci meu óleo em casa, eu vou falar o que pro pastor? Como naquela época todo mundo ora de olho fechado, igreja tudo de olho fechado. Hoje crente mudou tanto que ele ora assim, ó. Amado e querido Deus, nós estamos aqui na tua presença. Quem é para orar de olho aberto é o pastor da igreja, que sempre é vigilante, né? E o porteiro lá, o porteiro é que olha de olhos abertos. Porteiro que é porteiro não dá as costas para a igreja, para a porta. Ele sempre fica de lado ali, olhando a rua e olhando o culto, olhando a rua. Porteiro não pode dar as costas para a porta, nem ficar de olho fechado. Ali é uma responsabilidade muito grande e que entrar ali, se acontecer alguma coisa, é o porteiro que responde, né? Aí eu fui ungir os irmãos do lado de cá e o irmão foi ungir do lado de lá. E ele ungindo lá, ungindo, e eu ungindo também, e depois o povo foi agradecer milagres, e era milagre. A turma que eu ungi aqui, Jesus curou todos, com testemunho na hora, com provas assim, incontestáveis. E do lado de lá também. E depois de um tempo, eu, na hora não perguntei, o culto terminou, foi bênção, fogo, batismo no Espírito Santo, salvação de alma, curas divinas. Mas depois de um tempo eu chamei aquele presbítero e perguntei para ele, você ungiu com o quê? Disse, ora, eu não ia pedir o óleo para o pastor. Eu ungi todo mundo com cuspe. E Jesus curou todo mundo. Pois é, ele botava a mão assim, nessa época não tinha corona, né? Ele botava a mão aqui na década de 80 e na testa dos irmãos, ungiu tudinho com cuspe, Jesus curou tudinho. Mas isso daí é uma ação milagrosa na base da necessidade, da inocência, do respeito, da reverência. O irmão, verdadeiramente, ele tinha esquecido o óleo, ele não fez de propósito. E ele não ia pedir para o pastor para não levar ali uma repreensão naquela hora tão importante. Ele não ia. Entendeu? Foi lá e todo mundo foi ungido. E todo mundo foi curado. Então, são essas coisas que Deus faz, que não precisa de teatro, não precisa de holofote, e que hoje o camarada abre a boca e cospe dentro, e todo mundo filma e acha aquilo uma coisa linda. Eu acho isso uma profanação ao evangelho que pregamos e cremos em Jesus Cristo. Irmã Sheila, Deus abençoe a senhora, paz do Senhor, o Senhor Jesus abençoe sua casa, sua vida, seja bem-vinda, viu, mulher de Deus? Então, são essas experiências, né, que nós vamos colecionando ao longo da vida cristã, e eu presenciei muitos milagres da parte de Deus, porque Deus continua operando milagres. Agora, ultimamente os milagres cessaram muito. A igreja antigamente jejuava quase toda semana, orava pelas madrugadas. Se eu falar aqui, culto matutino, muita gente não sabe o que é. O que é culto matutino, pastor? Olha, eu fui dirigente de culto matutino muitos anos. O que é culto matutino? Lá no velho e querido Pernambuco, pratica muito culto matutino. O que é culto matutino? Culto matutino, meu irmão, é você ser dirigente de um culto que acontece pelas madrugadas.
O culto matutino, ele começa, sabe que hora? 5 horas da manhã. 5 horas da manhã você levanta e vai para a igreja e depois chega os irmãos atrás. E aí era uma coisa tão interessante, tão linda, tão maravilhosa, que nosso irmão Odirley Lima, bem-vindo, homem de Deus. Paz do Senhor, boa noite, saúde para o Senhor e toda a sua família. O culto matutino era uma coisa tão interessante que a gente dirigia ali no velho e querido Pernambuco. 5 horas da manhã começa o culto matutino. Ele é de 5 às 7. E um saía batendo na porta do outro. O outro batendo na porta do outro. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja Deus! E aquelas irmãs saíam abrindo a porta, os meninos levantavam da rede, porque quase ninguém tinha cama naquela época no Nordeste. Os meninos levantavam da rede, menino pequeno, jovem, menino de braço, e vinha todo mundo arrastando lençol pelo meio da rua, e aquele povo animado, aquele povo dando glória. E quando era 5 horas da manhã, estava a igreja cheia de crente orando e chorando, orando e chorando, orando. E detalhe, muitos irmãos ali, desculpa, eram cortadores de cana, trabalhavam de cortar cana. Eles iam para o culto matutino, 5 horas da manhã, orava ali 1 hora, 6 horas pegava o caminhão e ia cortar cana, mas numa alegria, uma animação, uma coisa assim fora do comum. E Jesus batizava com o Espírito Santo, e Jesus curava, e Jesus salvava almas, e o povo chorava. Tinha culto matutino que não dava para terminar de 7. Terminava 8, 9 da manhã. Deus operando milagres e maravilha. Aí quando eu cheguei aqui em Brasília, fui pastorear uma igreja aqui de uma cidade satélite, Ceilândia. E inventei de fazer um culto matutino. Saí na casa dos irmãos, e eu morava ali numa quadra, não vou falar aqui o nome para não constranger ninguém que mora lá, mas era na Ceilândia. Ceilândia, né, há alguns anos atrás ela era muito violenta. E um dia um irmão me chamou e falou assim: pastor, deixa eu conversar com o senhor, eu preciso conversar com o senhor, pastor. Eu digo: fale. Olha, acabe com esse culto matutino, porque culto matutino aqui não funciona não. E o senhor inventar um culto desse pela madrugada, 5 horas da manhã, num lugar perigoso desse, o senhor vai colocar a sua vida em risco, a vida das ovelhas em risco. Mas não ia ninguém, porque o povo não sabia nem o que era. O povo tinha vontade de ir, mas muito perigoso. E eu peguei e acabei com o culto, porque não decolou, não deu certo. E madrugada, 5 horas da manhã, levar crente para dentro da igreja, num lugar daquele, né? Ceilândia, alguns anos atrás, pegava fogo. Era uma coisa muito terrível. Então, peguei e digo: Brasília não tem jeito de colocar projeto. Tem projeto lá no velho e querido Pernambuco, que aqui em Brasília você não consegue fazer. Impressionante como é Brasil, mas há uma diferença muito grande de cultura, de pessoas, ensinamento. Lá, cidade de interior, tudo dava certo, né? Mas aí, então a igreja tinha culto matutino, a igreja tinha círculo de oração. Toda semana o círculo de oração, consagração, que muita gente não sabe nem o que é consagração, jejum, 3 vezes na semana. Eu não sei se vocês sabem, mas a igreja primitiva, ela jejuava toda terça e toda quinta. São os historiadores que falam, bibliólogos, arqueólogos,
pesquisadores, teólogos, os pais da igreja. A igreja primitiva, toda semana, terça e quinta, terça e quinta, terça e quinta, jejum. Tô falando de jejum, meu irmão. Não é aquele jejumzinho. Ah, eu vou fazer um jejum de cortar chocolate. Eu vou fazer um jejum de cortar miojo na minha vida. Eu vou fazer um jejum. O jejum que eu tô falando é aquele jejum. Só você bebendo água, você acorda de manhã, começa meia-noite no dia anterior. Acorda de manhã, vai até 6 horas da noite, não bota nada na boca. E a gente ia para o culto em jejum. Quando voltava, 10, 11 horas da noite, é que entregava o jejum. Rapaz, era tanto fogo, era tanta alma sendo salva, tanta gente sendo batizada no Espírito Santo, tanto fogo, porque o povo, a igreja, colocava o propósito de buscar todo mundo ali junto. É isso daí que eu estou falando, que a igreja mudou muito. Quando ia para a casa dos irmãos, um levava uma garrafa de café, o outro levava um bolo de mandioca, macaxeira, conhece bolo de macaxeira? Você conhece o que é bolo de macaxeira, né? Aí tinha um irmão que levava um cuscuz de coco. Você conhece o que é cuscuz de coco? É uma delícia. Olha o cuscuz de coco. Quando em vez de você colocar água, você coloca leite de coco. E depois você coloca o farelinho do coco. Quando tá cozinhando, aquele cheirinho de coco subindo. Meu Deus. Misericórdia, Jesus. Então, um irmão levava cuscuz de coco, o outro levava bolo de macaxeira, o outro levava uma garrafa de café debaixo do braço. Aí a gente se unia ali no sábado, na casa de um irmão. Aqui ali um comia um pedaço de cuscuz, aqui ali um comia um pedaço de bolo, tomava um cafezinho e ficava a noite toda fazendo sabe o quê? Estudando Bíblia. A gente abria livro de Atos dos Apóstolos, aí eu lia o capítulo 1, não entendi isso, o outro explicava, 5, 6 irmãos, aquela roda, daqui a pouco um estava chorando, daqui a pouco o outro estava falando línguas, daqui a pouco o outro estava profetizando e o outro interpretando, e o fogo caía. Era assim. Hoje, não estou aqui generalizando, as reuniões que se fazem nas casas, é para quê? Eu estive conversando com um rapaz, que é meu colega, amigão, aqui de Brasília. Ele falou para mim, pastor, a minha igreja faz reuniões semanais de célula. Não estou aqui condenando as igrejas, aquelas que fazem células. Estou aqui condenando nada disso. Estou dizendo que o rapaz contou para mim. Eu digo, tá, e como é que é a reunião lá? Olha, a reunião lá é o seguinte, eu saí da Assembleia de Deus, fui para essa igreja, lá tenho trabalho em célula, e nós estamos ali trabalhando, e é uma coisa bem interessante, viu, pastor? Eu estou gostando demais, porque é na casa de um irmão, ele é o líder, e se reúne aquela turma ali, quase 40 pessoas, 30 pessoas, e começa a cultuar, e daqui a pouco, quando termina o culto, a gente cai na cerveja. Eu digo, cerveja? No culto de célula? Certo, não tem problema não, pastor. O pastor sabe, a liderança sabe. O irmão lá gosta muito de cerveja. Eu também nem bebia mais, porque eu era da Assembleia de Deus, tinha abandonado. Mas como vi que o povo ali não tem aquilo como pecado, estou bebendo uma cerveja, rapaz, que como nunca. Essa semana mesmo tem culto lá. Eu estou levando um engradado para ele. Depois do culto em célula, tome cerveja. Aí como é que você numa igreja dessa vai ver paralítico andar, mudo falar, surdo ouvir, cego ver, vai acontecer milagre, vai acontecer maravilha? Como é que vai acontecer?
Não tem como. Mudou muito. Os crentes hoje em dia, o que é pecado não é mais pecado, porque tem 3 coisas que podem atrapalhar a sua comunhão com Deus: o pecado, o embaraço e a aparência do mal. Coloque isso na sua cabeça: pecado, embaraço e a aparência do mal. Pecado já é pecado. Você não precisa nem dizer o que é. Você já sabe o que é pecado. Embaraço. Embaraço é aquela coisinha que fica ali, aquela paquerinha. Já viu aquela paquerazinha? O camarada não vai... Ele nunca vai para os finalmente. Mas fica aquela paquerazinha, paquera com a carne, paquera com o mundo, sempre paquerando. Pecado, embaraço e a aparência do mal. A aparência do mal é aquilo que você sabe que não é certo. Você sabe que aquilo não agrada o Espírito Santo. Você sabe que Deus não está satisfeito com aquilo. Você sabe que Jesus não está feliz com aquele tipo de comportamento. Você sabe que aquilo ali pode desencadear um abismo. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Então, fala sério, hein? Por que os crentes não mudam? Né? Pecado já é pecado mesmo, sabemos o que é pecado. Todo crente sabe o que é pecado. Mas tem um embaraço e tem a aparência do mal, né? Tem um embaraço e tem a aparência do mal. As pessoas sabem disso, mas pastor, isso aqui, a Bíblia diz que... A Bíblia não diz que isso aqui é pecado. Pode dizer, a Bíblia pode não estar escrito lá. É pecado, fazer isso é pecado. Mas aquilo dali pode não estar escrito na Bíblia como pecado, mas está inserida dentro do embaraço e dentro da aparência do mal. Então, meu irmão, o que é pecado, não precisa nem te falar para você cair fora, né? Ok? Mas tem a aparência do mal e tem o embaraço. Sai fora disso. Para de flertar com o mundo. Para de flertar com a carne. Por exemplo, tô falando do homem crente. O homem crente arruma um amigo. E começa aquela amizade e o amigo não é crente. É incrédulo. É daquele que gosta de mulher, é daquele que gosta de chamar palavrão, é daquele escroto, é daquele que... tá bagaceira. Mas o crente tá lá, do lado daquele amigo. É meu amigo, porque é meu amigo. Ó, aquilo ali é a aparência do mal. Uma hora, esse camarada vai conseguir fisgar você. Vai, é só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. Daqui a pouco você está falando igual a mesma linguagem dele. Me diz com quem tu andas, que eu direis quem tu és. Não está na Bíblia, mas é um adágio popular certíssimo. Salmo de número 1, lê aí, ó. Irmão Milton já matou a charada. Salmo de número 1, lê, que você vai entender o que eu estou falando. Já matou, irmão Milton. A ficha já caiu. Salmo de número 1, lê lá, para você ver. Então, meu irmão, foge da aparência, aquela amizadezinha, daqui a pouco aquela amizade vai te envolvendo. Daqui a pouco você está chamando palavrões. A Bíblia diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Mas aí, por causa do amigo e da amiga que você tem, valoriza tanto e preza tanto e ama tanto e não quer abandonar, você daqui a pouco está falando do mesmo jeito, se vestindo do mesmo jeito, com os mesmos comportamentos, com as mesmas práticas, com as mesmas atitudes. Daqui a pouco você está igual a ele ou igual a ela. Não tem como escapar. É só uma questão de tempo.
Então, foge do pecado. Sai fora da aparência do mal e do embaraço. Tem coisa que embaraça a pessoa, aquele emaranhado, aquela teia de aranha vai te embaraçando, te embaraçando, te embaraçando. Daqui a pouco você não dá conta mais, nem de andar, de tão embaraçado que tá. Foge dessas armadilhas. Isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Por que você não se junta com um crente de fogo? Aí sim. Daqui a pouco você está falando língua junto com ele. Está profetizando junto com ele. Se ele é um crente de oração, daqui a pouco você está orando. Se ele é um crente que lê Bíblia, daqui a pouco você está lendo também. Se ele gosta de pregar a palavra, daqui a pouco você está pregando também. Porque você não se junta com quem está num nível superior a você. Você tem que se juntar e andar e se relacionar com pessoas que estão no nível superior ou igual. Mas se a pessoa é do nível lá embaixo, a pessoa tem uma espiritualidade lá embaixo, quase meio crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo, espiritualidade. Se você se relaciona com uma pessoa dessa, a sua tendência é cair daqui para cá, ao mesmo nível. Você tem que se relacionar com pessoas que estão ao nível acima de você. Se a pessoa está com nível espiritual aqui, ó, e você se relaciona com ela, a tendência é você acompanhar ela e chegar. Entendeu? Então ande com quem tem que acrescentar, ande com quem você tem alguma coisa para aprender, ande com quem você tem alguma coisa para tirar daquela pessoa, tirar no sentido de aprender dela, né? Aprender com ela, né? Pessoas que podem acrescentar coisas boas na sua vida. Se relacione com pessoas assim. A maioria dos crentes gostam de se relacionar ou se relacionarem com pessoas vazia de Deus. Se você se relaciona com uma pessoa vazia de Deus, com certeza você vai se esvaziar. Se você se relaciona com uma pessoa cheia de Deus, a tendência é você também se tornar cheio de Deus. Então, a amizade, ela conta muito. Muito, muito para a vida do crente em Cristo Jesus. Pastor, e sobre a escaravançará? Depois a gente fala. O assunto promete, tá bom? Depois a gente fala. E na próxima live eu estarei te explicando tudo isso. Eu quero agradecer pelo carinho, pelo amor de você estar aqui conosco. Sempre tem um recado de Deus para a sua vida. Sempre tem algo de Deus para você aprender, para você seguir. Sempre tem uma mensagem revelada para entregar para você que está aí nos assistindo em o nome de Jesus. Tudo que eu estou trazendo aqui são informações, né, que pode acrescentar o seu conhecimento. Acrescentar o seu conhecimento em o nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus, nosso Senhor, as consolações divinas, eternas e doces do Espírito Santo de Deus sejam com todos, desde agora e para todos sempre. Amém. Tá bom? A live travou aqui, mas aqui vai ser gravado e publicado no canal da ADSUD. Obrigado a todos, obrigado pelo carinho, obrigado presbítero Carlos Henrique, Laze Boutique, irmão Milton, missionária Áquila. Deus abençoe vocês
todos em o nome de Jesus.